Boa noite aos amigos. Uma noite clara ainda, mais noite. Antes das nossas reflexões, contudo, agradecemos aos companheiros que conduzem esta casa e assim se fazem responsáveis pela oportunidade de hoje. Todas as vezes que vemos a necessidade da transformação moral que se apresenta em toda parte, e vemos instituições como essa que se dedicam a disseminar a Boa Nova, é sempre um prazer especial poder contribuir. Agradecemos também a todos que aqui se encontram, porque a renúncia dos nossos demais compromissos para vir à Casa Espírita, convergir para cá, estudar Jesus, refletir nele, aponta de que já se opera em nós o amadurecimento moral que buscamos. Agradeço aos companheiros espirituais que nos sustentam e à Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, que editou a obra que nos servirá de base para a reflexão. E concluímos agradecendo a minha companheira pela cumplicidade caridosa de sempre. Trabalhemos. Allan Kardec, na questão de número 10 em O Livro dos Espíritos, interroga os imortais da seguinte forma: se é possível ao homem conhecer, mergulhar na natureza íntima de Deus. Questão essa que apresenta-se novamente no livro A Gênese, em sua segunda parte, ao item 8º. E nas duas oportunidades a resposta é de igual teor. Eles dizem que não, de que não é possível ao homem conhecer, mergulhar na intimidade do Criador, por ser esse um atributo que nos falta. E qualquer um de nós poderia, com relativa facilidade, listar todas as nossas imperfeições morais e que justificam não nos ser possível mergulhar na intimidade do Criador. No entanto, a mesma obra já citada, a sua questão primeira, diz da mesma forma que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se é a causa primeira de todas as coisas, também há de ser a causa primeira do nosso encontro conosco mesmo. A causa primeira de uma vida reta, a causa primeira de uma conduta nobre. Então, mesmo não nos sendo possível mergulhar na intimidade do Criador, é necessário entender de que devemos aproximar a nossa visão daquilo que verdadeiramente Ele é, porque podemos perceber que quanto mais aproximarmos a nossa visão do que Deus verdadeiramente é, maiores serão as nossas condições de nos conduzir na terra, porque poderíamos estabelecer a seguinte similitude: que pela visão que tem de Deus, nos comportamos na terra. Pela visão que temos do Criador, comporta-se a criatura. E desta forma, mesmo não nos sendo possível mergulhar na sua intimidade, aproximar a nossa visão do que verdadeiramente Ele é, dar-nos-ia a condição de maiores êxitos às empreitadas que abraçamos. E desta forma é fundamental estudá-lo, entendê-lo, porque a visão que tem de Deus nos influencia o tempo todo. Eu percebo que o grande problema da nossa confiança no Criador é porque a maioria de nós tem nele uma confiança pautada por um impulso cultural. Cremos em Deus não porque estudamos, não porque refletimos nele, mas cremos por uma força, por impulso cultural. A avó diz e a mãe crê em Deus, minha filha. A mãe diz ao filho, crê em Deus. Nós falamos aos nossos filhos, crê em Deus. Então a gente crê. Mas quanto de nós estudamos Deus? Quantos de nós chegamos à existência de um Criador de infinito amor e bondade porque estudamos, porque observamos a vida? E aí começamos a compreender Deus pautados numa fé raciocinada, como propõe Allan Kardec. Aí a fé é nossa. Mas enquanto crermos em Deus, porque aprendemos que deveríamos crer, isso não nos levará a lugar nenhum. Enquanto cremos em Deus porque alguém nos disse que assim deveria ser, é uma fé frágil. Fé real, somente aquela que é pautada em nós mesmos. Então, pela visão que tem de Deus,
Algumas pessoas passam momentos de grande prova, dificuldade e dor de maneira nobre, porque já aprenderam que toda a vida está assentada em Deus e desta forma não existe erros. Pela visão que tem de Deus, outros companheiros meus e seus amarram bombas no próprio corpo e explodem aos irmãos, porque creem que Deus seja um guerreiro implacável. Pela visão que tem de Deus, outros companheiros caminham abatidos, destituídos de ânimo, porque ainda acham que Deus é um velho cansado sentado nas alturas. Pela visão que tem de Deus, e ficaríamos a noite inteira, sempre obedecendo a mesma diretriz, de que pela visão que temos do Criador, nos comportamos na vida. Ora, dita ao bom senso então, que estudar a Deus é fundamental. Observar a vida a fim de encontrá-lo é determinante para uma conduta reta, para uma conduta nobre. E sem estudá-lo, ficamos cintilando, admirando, mas raramente entenderemos a grande proposta da vida, porque muitos são os caminhos que levam até Deus. E enquanto cada uma das religiões achar que somente ela tem a prioridade no caminho, não lograremos êxito algum. É igual GPS, vocês têm? Quem tem, começou a usar, já sabe do que eu estou falando, vira viciante. A gente já sabe o caminho, mas põe mesmo assim. Eu só não sei se é para chegar ou pelo prazer de contrariá-lo, porque ele manda para um lugar, a gente vai para o outro, e no final ele acha a gente, acha vocês, acha todo mundo e chegamos aqui. Com Deus é a mesma coisa. Se existem vários caminhos que nos trazem para cá, imaginemos quantos outros não nos levam para o Criador, para Deus. Então olhamos as pessoas à nossa volta, pessoas que muitas vezes amamos, gostamos, mas não têm religião alguma, não guardam vínculo com nenhum laço espiritual, e nós ficamos pensando, vai dar onde isso? Em Deus, certamente em Deus, por caminhos diferentes dos nossos, nem sempre com a tranquilidade daquele que caminha, sabendo de onde veio, para onde vai, a que veio realizar, mas toda a vida converge para Deus. Ele é a gênese e o objetivo da criatura humana. E talvez seja por isso que Victor Hugo, um dos maiores escritores e pensadores franceses, cunhou acerca de Deus uma proposta interessante. Ele diz: o ser divino escapa a toda a denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior e mais adequado. Então dê o nome que quiser dar, mas Deus é o elemento que sustenta a vida, que constrói galáxias inteiras pelo simples exercício da sua vontade. Então, quando entendermos o Criador, Deus, com essa grandiosidade, a maioria dos nossos problemas se esvaem. Já não achamos mais que estamos no lugar errado, não tem erros na criação. Já não pensamos mais que sofremos algo que não merecemos. A vida é banhada de sabedoria. Já não acreditamos mais que estamos no lugar errado, na função errada, ladeado por companheiros inadequados. Tudo está certo como está, porque a vida assenta-se em Deus. Mas alguém poderia contestar dizendo: como pode, Roosevelt? Para que tanta dificuldade de entender o Criador, se buscamos a Deus desde sempre? E isso é verdade. Buscamos Deus desde sempre. No entanto, os nossos passos pela sua grandeza são muito pequenos, tanto que se começarmos a estabelecer uma ligação, começarmos a estabelecer um limite de quando começou a tentativa do homem de organizar a sua relação com Deus, que deu origem às inúmeras religiões, elas datam de muito tempo. Tanto tempo que a nossa memória consciente não poderia alcançar. Mas se utilizarmos da história e dos recursos da nossa psicologia espírita, chegaremos num período distante daqui, onde o homem iniciava a sua tentativa de entender a Deus. E esse período ficou conhecido pela psicologia espírita como litolatria. Litos, pedra, latria, adoração, e nesse período
O homem com a consciência adormecida acreditava que Deus estava ligado, vinculado ao reino mineral. E começamos então a estabelecer propriedades mágicas a algumas pedras. Regiões geográficas eram consideradas santas, montanhas inteiras sagradas, porque ali habitaria o próprio Criador. O período passou, inevitavelmente devorado pela lei do progresso, mas algumas heranças cultivamos até hoje. Heranças inconscientes, porque nem percebemos que as cultivamos. Heranças inconscientes que não podem ser postas à luz da razão, mas como herança desse período, lembramos que hoje, entre essas heranças todas, podemos citar quando viajamos para uma situação turística ou quem viaja nos traz de presente uma pedra. E diz, guarda na carteira que é para não faltar dinheiro. E a gente guarda, vai que dá certo. Até quando acaba o dinheiro, na pedra ninguém mexe. Então é uma herança inconsciente, uma herança atávica, de quando acreditávamos que a divindade limitar-se-ia ao reino mineral. Eu colho da Associação Cultural Espírita na minha cidade um exemplo que vai ao encontro das reflexões que fazemos agora. Eu estava lá. Chegou um rapaz pela primeira vez na nossa casa e disse, Roosevelt, é você? Eu digo, pois não, sou eu, preciso lhe falar, fique à vontade. Ele pôs a mão no bolso e tirou uma pedra. Pedra para mim, para ele era cristal. Aos olhos do pai e da mãe, os filhos são sempre mais bonitos. Ele me mostrou um cristal, eu num impulso natural fui colocar a mão, ele disse, não pode. Eu não pensei, mas eu falei, porque é que mostra? Aí ele continuou, sabe o que é, Roosevelt? Só eu posso pôr a mão nesse cristal. Eu ganhei de um médium forte no centro espírita que eu fui, e ele disse que era para guardar comigo, porque ele iria me proteger. Eu digo, que bom, e protegeu, Roosevelt. Fazem 15 anos que nada de mal me acontece. Eu digo, que bom, mas eu entro aonde aí? É o seguinte, é que ultimamente tem dado tanta coisa errada na minha vida, que eu estou achando que ele está perdendo a carga, você não podia dar um passe nele. Eu falei, meu amigo, já me pediram para dar passe em tanta coisa que eu não posso nem contar aqui, mas em pedra é a primeira vez. Então uma herança atávica, uma herança cultural, de quando ainda concebíamos a divindade no reino mineral. O período passou e assenta-se inevitavelmente na sua sequência natural. E chegamos a um período que a psicologia espírita classificou como fitolatria. Fitos, planta, latria, adoração. E agora nessa fase, o homem acreditava que Deus estava vinculado ao reino vegetal. Começamos a estabelecer propriedades mágicas a algumas plantas. Florestas inteiras eram consideradas sagradas, porque ali habitaria o Criador, a divindade. O período passou. Algumas heranças trazemos até hoje. Heranças da mesma forma inconscientes, quando, por exemplo, hoje nos tornamos espíritas, conhecemos a fé raciocinada, mas no período de maior prova, dificuldade e dor, caminhamos pela rua, alguém nos encontra e diz, toma um banho de 7 ervas para abrir o caminho. A gente não conta para ninguém, mas toma o banho. É um período atávico, é uma herança de quando acreditávamos que a divindade ali estava. Colho também da Associação Cultural Espírita um exemplo que nos remete a essas reflexões. Eu estava lá. E chegou um rapaz levado por outros amigos, e esses são os piores, os que não vão, alguém leva. Ele chegou ali para falar comigo, conversamos, e depois de mais ou menos uma meia hora de conversa, eu disse ao rapaz, meu amigo, o teu problema é de ordem espiritual, e um tratamento na casa espírita lhe seria muito útil. Ele olhou para mim com uma segurança estranha e respondeu, espiritual. Meu tratamento não é, meu problema não é. Eu digo, eu estou nisso há muito tempo, acredite, um tratamento na casa espírita lhe seria muito útil. Ele pode até dizer, mas espiritual, meu problema não é. Fiquei curioso olhei para o rapaz e disse, mas meu amigo, me responda,
Porque você tem tanta certeza que o seu problema não é espiritual? Ele olhou para mim com a coragem de um pássaro diante de um gato e respondeu: é que eu tenho o corpo fechado. Aí fiquei mais curioso ainda, porque eu tento fechar o meu, não acho aonde. E olha que é só isso aqui. Eu falei: fechou que jeito? Ele olhou para minha cara, fez até um charme, jogou o cabelo do lado e me mostrou um galho da arruda atrás da orelha. Eu falei: se isso aí for a tranca do seu corpo, ele está escancarado. Então é uma herança inconsciente, que não pode ser posta à razão de um período onde acreditávamos que ali estava a divindade. Ou quando não, somos espíritas, trabalhadores espíritas, dirigentes, indicamos a casa espírita, mas na porta da nossa casa, para afastar os maus espíritos, a gente planta a espada de São Jorge. Comigo ninguém pode, vai que funciona. Não mudamos a conduta, os espíritos perturbados entram do mesmo jeito, nos atormentam do mesmo jeito, e quando vai embora ainda seco. Comigo ninguém pode. Então é uma herança cultural, de um período que já passou, mas cultivamos. Seguimos à frente. E chegamos no período da zolatria. E nesta fase agora o homem convencia-se de que a divindade estava vinculada ao reino animal. Começamos a estabelecer alguns animais como sagrados. Em algumas filosofias, até hoje, eles ainda existem. Começamos a perceber e a crer que os mártires, os líderes, os santos renasciam como águias, botos, golfinhos. O bezerro de ouro, tão bem descrito na própria Bíblia. O período passou, algumas heranças ainda cultivamos nós. Quando viajamos, compramos ou ganhamos de alguém para dar sorte um pé de coelho. Sem parar para pensar que se pé de coelho desse sorte, ninguém pegava o coelho que tem 4. O coelho foi, mas a gente acha que para a gente vai dar sorte. É uma herança inconsciente, nem cremos nisso, mas cultivamos. Ou quando não, viajando à casa dos amigos espíritas, me surpreendo. Quando chego, são casas de dirigentes, olho na porta e para atrair coisa boa tem uma ferradura. E quem acha que ferradura atrai coisa boa nunca viu a vida que o cavalo leva. Mas cultivamos sem pensar. É a distância da fé raciocinada proposta pelo codificador. O período segue e chegamos na antropolatria. Neste período agora o homem convencia a si mesmo de que Deus tem a forma humana. E as grandes filosofias do mundo começaram a estabelecer então Deus com forma absolutamente humana. Ísis, Osíris, Apolo, Zeus e assim por diante. O período passou. Algumas heranças cultivamos em nós. Quando nos olhamos no espelho pela manhã e nos sentimos maiores e melhores do que verdadeiramente somos, quase deuses, até que finalmente Allan Kardec nos traz Deus longe de tudo o que conhecíamos. Não é nem coisa, nem energia, nem pessoa, nem elemento, mas é a própria vida, e que pede tempo para ser compreendido, estudo, para que possamos, pelo menos superficialmente, entender a sua grandeza e assim nos comportarmos verdadeiramente como filhos dele. Porque se somos filhos de Deus, temos na nossa conduta trazer traços de caráter que ateste a essa paternidade. Então eu percebo que o que mais nos faz falta é prestar atenção na vida. Estudar as bases espíritas, porque falam da espiritualidade, somos espíritos, e prestar atenção na vida. Hoje, a busca pela materialidade faz com que não consigamos enxergar a beleza e o heroísmo que existem em toda parte. Como exemplo, eu convido os amigos a me acompanhar numa reflexão. Quando vamos ao aeroporto, pegar o avião ou buscar alguém que chega, e quando estamos ali vemos o avião ganhar voo, ficamos encantados. Toneladas de ferro e aço ganhando o ar com leveza, e pensamos: meu Deus, quem criou isso é um gênio. E de lá para cá vemos um pássaro sem tecnologia alguma, voando com a mesma leveza, ainda com a propriedade de cuidar da própria prole e construir o próprio ninho.
Achamos que o avião é fruto da genialidade. O pássaro é um simples acidente biológico, resultado da multiplicação natural das células. Tiramos a nossa máquina fotográfica e fotografamos. O avião, claro. E por falar em fotografar, as nossas lentes são cada vez menores e mais potentes, perceberam ou não? Estão por toda parte, registram o macro com a mesma insignificância que permeia o micro. Hoje qualquer telefone celular tem ali a sua lente. Se bobear, aqui mesmo tem mais lente que gente, porque tem gente que tem 2. Então estão por toda parte, registram tudo, e quanto menor a lente, mais capazes elas são. E admirados nós pensamos, meu Deus, quem criou essas lentes certamente são gênios, sem nos darmos atenção de que a lente por excelência é o olho humano, porque se essa faltar, todas as outras se tornam obsoletas, não servem para absolutamente nada. Ficamos encantados com as lentes artificiais e nem lembramos de agradecer a maravilha e prova de Deus que somos nós. Mas por falar em ver, observar, São Paulo é um lugar de gente muito culta. Eu conheço só de olhar para a cara. E viajam para os grandes museus, seja aqui mesmo, os grandes museus do mundo, vão ao Louvre, em Paris. E quando chegamos lá, ficamos encantados com aquelas obras de arte todas e pensamos, meu Deus, quem criou essas obras são verdadeiramente gênios. E pobre que é pobre, que se preza, chega num lugar, começa vendo o preço, a gente vê 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, não entendemos o que está pintado, mas pensamos, se vale tudo isso, é fruto da genialidade humana. Registramos, fotografamos, aí passamos para as paisagens. E o que mais nos chama a atenção são as assinaturas. É o impulso da vaidade. Renoir, Picasso, Monet, fotografamos tudo e pensamos, meu Deus, quem pintou isso é um gênio. Passamos o dia todo no museu e à tarde, quando saímos dele, damos de cara com o pôr do sol. E o transpassamos com uma indiferença incomum. Conclusão, as cópias pintadas na parede, achamos que é fruto da genialidade. O original tem todo dia mesmo, né? Vai dar atenção para quê? Aí voltamos para São Paulo, e São Paulo é uma cidade digital. Todo mundo tem computador. Eu só não sei se isso é bom ou se é ruim, porque quando a família estava se dissolvendo, inventaram a televisão, todo mundo se juntava pelo menos para assistir televisão. Hoje cada um tem a sua, vai ver onde quer. Computador é o mesmo caminho. Um para a família não basta. Aí você chega do museu, senta na frente do seu computador, baixa as fotos para pôr no Facebook. Vocês têm Facebook, não tem? Quem não tem é velho, corra que dá tempo. Aí você baixa as fotos, põe no Facebook. Até porque não tem a menor graça viajar para um lugar sofisticado se não for para mostrar para as pessoas que a gente foi. Aí você baixa as fotos, põe no Facebook e rapidamente todo mundo fica sabendo que você foi. E você pensa, meu Deus, quem criou essa máquina é um gênio. Sem nos darmos atenção de que a ciência diz, de que se fosse possível, se é que fosse possível, construir um computador com a mesma capacidade que o cérebro humano tem, esta CPU teria nada mais, nada menos que 150 quilômetros cúbicos. Olhamos para aquele pequeno dispositivo e achamos que ele é prova da genialidade, sem perceber que nós somos a prova da existência de Deus, a sua maior obra e a prova da existência de um Pai de infinito amor e bondade. Por isso eu creio que quando alguém diz que não crê em Deus, falta mais inteligência do que fé, porque as evidências da sua grandeza estão por toda parte. O que nos está faltando é prestar atenção na vida e estudar as leis superiores que regem a humanidade e a vida maior. Quando percebo que alguém diz que só vai crer em Deus quando a ciência provar, o que falta é estudar a própria ciência,
porque hoje ela atesta, sob várias evidências, a existência de uma sabedoria superior. Mas é fundamental nos determos neste ponto e, pela escassez de tempo, estabelecermos reflexões sobre uma outra vertente, porque para termos uma visão pelo menos superficial e pálida do Criador, além de falar da sua grandeza, é fundamental entendermos e estudarmos uma outra vertente, porque Deus é Pai e fala individualmente ao coração de cada um de nós. E para entendermos isso, vamos nos apoiar num diálogo entre Jesus e Simão Pedro, de rara beleza, onde Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Ele diz: claro que te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Simão acha estranho, mas responde: claro que te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Mais alguns minutos se passam. Jesus olha para Simão e lhe diz: Simão, tu me amas? Dá um frio na espinha de Simão. Ele diz: que eu não estou entendendo? Mas responde: claro que te amo, Senhor. Daria a minha vida pela tua. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns minutos se passam, dias se passam, poucos dias. Jesus é morto, na verdade assassinado. Vocês, estudiosos em doutrina espírita que são, sabem. Mas o fato que mais nos interessa é que naquela tarde que até hoje nos causa vergonha, enquanto Jesus é levado para o momento da crucificação, alguém cruza o caminho de Simão Pedro. Ele diz: não é tu que segue aquele homem? Ele diz: nunca ouvi. Logo mais à frente, alguém interpela dizendo: não é tu que acompanha o Nazareno? Equivoca-se. Logo mais à frente, não é tu que segue agora o crucificado? Nem sei de que se trata. E entende, tardiamente, porque é que Jesus houvera lhe questionado por 3 vezes. Mas o fato que mais nos interessa é o seguinte: sabe qual foi a reação de Jesus? O que é que Jesus fez quando percebeu a traição de um amigo próximo, a traição de um amigo querido? Entendeu que Simão Pedro era alguém que necessitava muito mais ainda do seu carinho, do seu amor, da sua atenção, quase igual que a gente faz quando um amigo nos trai. Então voltou, porque não abandona ninguém. Algum tempo se passa, Jesus aparece, agora em espírito, e diz: Simão, muda-se para Jerusalém, constrói uma casa e atende aos necessitados. Ele foi e fundou a Casa do Caminho. Dentro do meu entendimento particular, a primeira ideia que temos de um centro espírita, porque ali Simão recolhia donativos, distribuía aos necessitados, aplicava a paz e orientava as pessoas, e o tempo foi passando. Mas se nós pudéssemos questionar agora, se nós todos aqui nessa sala pegássemos de um avião e fôssemos para Jerusalém visitar a Casa do Caminho, a questão, um avião pago pelo centro espírita, claro, senão ninguém vai, porque espírita não põe a mão no bolso, mas o centro espírita paga, a gente pega o avião e vamos para Jerusalém. A pergunta é: a Casa do Caminho ainda existe? Nada, não sobrou nem ruína. Alguém novamente poderia questionar: mas como pode uma obra edificada a mando de Jesus não resistiu ao tempo? Claro que não, claro que não. Quando Jesus mandou Simão Pedro construir a Casa do Caminho, o objetivo de Jesus não era a Casa do Caminho, era Simão Pedro. Ele não entendia isso naquela época e nós não entendemos até hoje. O objetivo de tudo isso aqui é o teu coração.
Se alguém perguntar por que essa grandiosidade, tecnologia, inteligência toda que a vida apresenta, o objetivo é o teu coração, porque o tempo vai consumir tudo isso aqui. O objetivo de estarmos aqui é o teu espírito, é a alma humana, é o coração do homem. Ele não entendia naquela época, nós não entendemos até hoje. Tem trabalhador espírita da casa dos outros que diz assim: o que vai ser do centro se eu parar de ir? Nada. Em alguns casos até melhora, porque o centro espírita não precisa de ninguém. Nós precisamos do centro, mas o centro espírita não precisa de ninguém. Se não tiver ninguém aqui, nós fechamos a porta, vamos embora, missão cumprida. Nós precisamos do centro. Eu vim falar com vocês hoje porque eu preciso do centro. Foi a maneira que encontrei para ressarcimento dos meus delitos com a sociedade terrena e a minha própria consciência. Quem vem aqui aplicar passe precisa do centro. Quem vem buscar orientação precisa do centro. Quem vem aqui no trabalho mediúnico precisa do centro. O centro não precisa de ninguém. E é difícil entender isso, ainda nos sentimos insubstituíveis. Esse irmão também não entendia, mas foi trabalhando, atendendo as pessoas, tropeçava aqui, tropeçava ali, e aprendendo, se adiantando, levantando, e o tempo foi passando, porque atender os necessitados não é fácil, não é fácil. Quem faz esse trabalho sabe do que eu estou falando. E algumas vezes os necessitados e aflitos também são petulantes, arrogantes, audaciosos e assim por diante, não é fácil. E teve um dia que Simão Pedro desanimou, estava desanimado, triste, parecia trabalhador espírita, viu? Não sei se eu vou continuar, estou pensando em parar, ninguém me dá atenção, ninguém valoriza o meu trabalho, sentado numa cadeira sozinho no meio da casa do caminho, de cabeça baixa. Quem chega? Jesus. Quando Jesus chega e Simão percebe que ele está chegando, Simão, que está de cabeça baixa, abaixa mais ainda, porque a gente é assim, quando não está bem faz questão que todo mundo saiba. Ele abaixa a cabeça, Jesus diz: Simão, qual o problema? Ele diz: ah, Senhor, é Elohim que diz que eu estou aqui, que eu não quero ajudar ninguém, eu quero ficar com os donativos que as pessoas dão. Não tem problema, Simão, Elohim vai viver. Que mais? E ele foi falando o nome de um por um. Tem fulano que diz que eu estou aqui porque eu gosto de dar ordem, que eu não quero ajudar ninguém. Não tem problema, fulano vai viver. Que mais? Tem ciclano que diz que eu estou aqui por isso, não tem problema, eles vão viver. Como a nos ensinar de que todas as vezes que fazemos, praticamos ou desejamos mal para alguém, marcamos por nossa conta um encontro com a dor logo mais à frente. Eles vão viver. Espírita, se não estudar Allan Kardec com propriedade, nunca vai entender isso. Tem espírita que diz: a lei de Deus tarda, mas não falha. Você já viu isso ou não? Espírita, nem tarda, nem falha. A lei de Deus é imediata. Desejamos mal para alguém, um segundo depois trazemos a consciência magoada. Desejamos mal para alguém, um segundo depois somos tristes. A lei de Deus nem tarda, nem falha, é imediata. Ficam para novas oportunidades quando há necessidade de juntar várias peças, várias pessoas. Senão, a lei de Deus é imediato. Ela funciona com absoluto imediatismo. Não entendemos a lei de causa e efeito em sua acepção maior. A gente fica achando assim, que eu taco uma pedra nela e pela lei de causa e efeito ela vai tacar uma pedra em mim. Mas não é assim que ocorre. Muitas vezes a pedra que atiramos no outro não volta para nós em forma de pedra, mas permanece conosco em forma de sofrimento. A lei de Deus nem tarda e nem falha, é imediata. É que nós não acreditamos em Deus. Na prática é mais ou menos assim. Quer ver, Espírito? Para dar para entender, na prática é mais ou menos assim. Esse senhor de camisa cinza que está sentado na frente, e pela última vez vai sentar na frente,
Vamos supor que ele deu uma surra nessa senhora simpática do lado. Eu não estou sabendo de nada, nem sou médium, é só uma ilustração. Ele dá uma surra nela, qual que é o impulso natural dela? Dá uma surra nele, é ou não é? Ele dá uma surra nela, o impulso natural dela é dar uma surra nele. Só que se ele dá uma surra nela e ela dá uma surra nele, está tudo certo, vamos continuar para a vida. Agora, se ele dá uma surra nela, e ela, além de fazer as situações legais, claro, mas não revida, confia em Deus, deixa a justiça para Deus, numa oportunidade adequada, ele casa com ela. Aí vai aprender o que é reparação. Porque Deus é de uma criatividade. Deus é de uma criatividade para nos fazer aprender com os equívocos do passado. Então temos que aprender, quem confia em Deus confia de verdade. Quando algo de mal na nossa vida se apresenta, não existe fazer justiça com as próprias mãos. Crê em Deus, até porque a mão da vida é muito mais pesada que a nossa. É igual quando Jesus estava na terra, caminhando na terra. Os soldados vieram prendê-lo, voltamos um pouco na nossa história. Simão saca da espada, corta a orelha do soldado. O que Jesus falou para Simão? Simão, Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Na prática, o que Jesus falou para Simão? Simão, uma orelha você já perdeu. Guarda a espada para não perder mais nada. É assim. Quando produzimos o mal, marcamos por nossa conta o encontro com a dor logo mais à frente. Eles vão viver, não tem saída. Aí Simão foi, continuou trabalhando. Vamos adiantar um pouco a nossa história. E teve um dia que ele, logo mais à frente, estava irritado. Ele, acostumado a atender as pessoas noite adentro, naquele dia estava irritado, fechou a porta da casa do caminho e entrou. Estava irritado. Começou a arrumar suas últimas refeições do dia, seus apetrechos, mas os aflitos, mais aflitos, também são petulantes. E um aflito, motivado pela própria aflição, abre a porta da casa do caminho e entra. Quando Simão vê aquele homem entrando, ele fica louco. Ele só não viu não que está fechado, só não percebeu que hoje acabou, passe, comida, alimentação, orientação, volta amanhã, por hoje acabou, só não está percebendo que a porta está fechada. Quando o homem levanta a túnica, é Jesus. Simão quis morrer de vergonha, põe a mão nos olhos, abaixa no chão, se entrega a um pranto convulsivo de vergonha, não tem coragem de olhar para Jesus, e Jesus, na calmaria que lhe caracterizou a existência, só diz uma coisa: Simão, eu te pedi uma coisa, só uma, cuida das minhas ovelhas, só uma. Simão estava destruído de vergonha, não tinha coragem de olhar para Jesus. Quando ganhou força, tirou a mão dos olhos, levantou a cabeça, Jesus não estava mais lá. O que era isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro de Simão Pedro. Está entendendo porque você sofre? Vamos continuar. Então ele foi, levantou, se arrumou de novo, foi trabalhando, cai aqui, tropeça ali, foi passando o tempo, adiantando a nossa história de novo, mais um pouco pelo tempo, envelheceu, Jerusalém é destruída, ele muda-se para Roma e agora é um ancião, um velho pequeno, porque a gente assim, nasce pequeno, vai crescendo, chega uma hora começa a encolher de novo, já viu, né? Ele agora é um ancião pequeno, andava com dificuldades, mas nessa altura já era um gigante. Era o resultado do contato com o Evangelho, dedicando-se a ele uma vida inteira. Era um homem enorme, um coração enorme, um gigante, considerado o pai, o patriarca da fé de todos ali. As pessoas comumente lhe chamavam de santo.
E um dia ele estava pregando o evangelho, não com a tranquilidade que falamos hoje, mas em cemitérios, catacumbas, becos escuros. E no cemitério, ele, um idoso, um ancião, considerado um santo, falando de Jesus. Entra um grupo de soldados bem armados, fortes, pegam em cada braço de Simão e levam, como se fosse um saco de qualquer coisa. As pessoas ficam impressionadas. Para que tanta brutalidade e tanta violência? Um santo, um homem que só faz o bem. E Simão, a esta altura, já sabe o que ele espera, já sabe o que ele aguarda, e inicia uma longa oração a Jesus, que transpassava o coração do mestre. E nesta oração ele pede desculpas a Jesus por ter feito tão pouco. Simão Pedro, feito pouco, e pede que Jesus envie trabalhadores melhores do que ele, para que o trabalho não pare. Penso que tenha mandado você. É deitado sobre o madeiro, crucificado, obedecendo à tradição de cabeça para baixo, mas não morria. Não morria. Até que com o passar do tempo ele não morria, e os soldados queriam ir embora. Então um centurião, um pretoriano, de nome Sertório Aniceto, começa a ofendê-lo, a dizer: morre, velho imundo, cadê teu Deus? Não presta nem para morrer. E ele, naquele momento, olha para o soldado com profunda fraternidade. E como nós temos o impulso natural, e a tranquilidade incomoda os espíritos moralmente fracos, este homem de nome Sertório Aniceto toma de uma pedra e lança na cabeça de Simão Pedro, que sente um torpor. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11º, item 19, diz que a morte pode ser lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, ou insensível, indolor, imperceptível, depende do estado moral do indivíduo. Ele sentiu um torpor, como a flutuar. Olhou de um lado o velho corpo banhado em sangue, olhou do outro o amigo de sempre, era Jesus, que lhe conduziu a uma situação próxima da terra, que lhe conduziu a uma situação onde poderia refletir sobre os embates terrenos. Algum tempo se passa, de nossa parte difícil mensurar quanto, até que um dia Jesus chega a Simão e despede-se dizendo: Simão, tenho que ir. Simão diz: onde vai, Senhor? A última vez ele houvera negado 3 vezes quando Jesus se despediu. Aonde vai, Senhor? Simão, foste fiel até o fim. Descansa dos embates da terra o quanto quiseres. Mas no meu caso, Simão, enquanto houver um gemido de dor na terra, eu não posso descansar. Nem eu, Senhor, vou contigo. Era o reino de Deus no coração de Simão Pedro. Nem eu, Senhor, vou contigo. E ambos retornam à terra e começam a envolver em braços vigorosos famílias inteiras que eram levadas ao circo de Roma, aos leões, às labaredas, famílias inteiras. E este trabalho até hoje prossegue, sendo um convite para todos nós, cada vez que estamos nesta casa, para que da mesma forma os Espíritos construam em nós, pelos caminhos de Jesus, o reino de Deus. Então gostaria de concluir com uma página de beleza irretocável, de Eurípides Barçanufo, que tem como título Deus, onde ele canta a beleza do Criador com rara maravilha, dizendo: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões e a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo,
que Isaac Newton não ousava pronunciar sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplitude dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argento da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus Cristo quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.